na série de mensagens Caminhando com Jesus. E nós vamos falar hoje sobre a justificação, sem perca de tempo. Nós já quero falar sobre o texto qual eu quero discorrer nessa noite. Romanos capítulo número 3, versículo de número 21. Romanos 3, todo ele fala sobre a justificação. Paulo vai informar aí por que o privilégio dos judeus e qual foi o porquê da lei, o porquê da graça. Mas eu quero me deter apenas nos versículos 21 ao 31 e abordar com os irmãos algumas coisas relacionadas ao tema de justificação. É um tema bastante amplo, né? Eu não vou conseguir falar na sua totalidade o que é a justificação em Deus, mas eu quero expor aqui para você que já conhece ou para você que ainda não conhece, eu quero expor um resumo, e o objetivo final é que você entenda. Porque não adianta nada eu falar um monte de termo, falar um monte de coisa, e você chegar 11 horas ou meia-noite, ou nem chegar meia-noite, você mudar de frequência, ou mudar de live, sei lá, e não entender, eu não entendi nada que aquele cara falou. Eu quero que você entenda. O objetivo é que você entenda a palavra de Deus. Amém? Acompanhe comigo Romanos capítulo número 3, ou então você pode ler depois. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída pela qual lei? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. É um texto bastante difícil, né? Esse Romanos aqui é um texto que nós temos que ler com calma e tentar entender com calma, mas o cerne da questão aqui é que Paulo vai defender, ele como gentil, né? Ele como quer dialogar ou colocar no preto, no branco, aí, o que é realmente a justificação. E aí ele vai dizendo aqui no versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Ou seja, essa justificação, primeiro eu quero que você entenda 3 coisas a respeito da justificação. Primeiro, a justificação é um ato jurídico de Deus para conosco, né? Essa justificação é um ato jurídico de Deus para conosco. É como se nós temos muito, por exemplo, se você vai comprar em algum lugar e você quer comprar fiado, né? Quer comprar parcelado, quer comprar para pagar depois, se você não tiver um nome limpo, ou não tiver um score bom, que é lá o tanto de valor que você pode tirar no mercado, você precisa de um fiador.
Ou seja, aquele fiador vai ficar por segurança, se vamos supor, se o Raimundo não pagar essa conta, quem vai pagar é o seu fiador. Então, a justificação em Deus foi esse ato jurídico que Deus fez por nós. O que ele fez? Nós não tínhamos valor, nós não éramos para receber nenhum valor de Deus, mas Ele, Jesus, se fez fiador por nós. Ele, Jesus, se fez justificador por nós, ou melhor, Ele pegou toda aquela culpa que era para Ele, ou que era para nós, e assumiu toda a culpa. Outra coisa que eu e você precisamos saber, que a justificação é somente uma vez. Você aceitou a Jesus, foi justificado por Ele já. É o pacote completo, a justificação e a redenção dos seus pecados, a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados. E essa justificação também, nós precisamos saber que é somente Jesus que faz, só Ele. Não tem como alguém dizer, vamos clamar a fulano de tal, porque ele justifica-nos perante Deus. Não. Quem nos justifica-nos perante Deus é somente Jesus. Amém? Então, Paulo começa aqui o versículo 21, informando que Ele, a graça dele, agora Deus se manifestou sem a lei. Melhor, nós somos justificados por Deus, não porque fomos cumpridores ou descumpridores da lei. Nós somos agora justificados por Deus porque Ele nos amou primeiro, e pela fé, mediante a fé, que Deus fez isso por nós. É o que diz agora o versículo 22. Isto é, justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Lá no versículo 27, onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. O que é jactância? É a vanglória, ou eu gloriar-se. Ou seja, por mais você aceitou Jesus hoje, e eu que já tenho alguns anos caminhando com Jesus, e o meu avô que tem 70, 60 anos que caminha com Jesus, tanto ele como eu, como você, estamos no mesmo nível de justificação. Aceitou a Jesus, já foi justificado. Não importa se você já está trilhando muito tempo com Jesus ou não, você já é justificado automaticamente. Então, e também não é por glória nossa, não é por mérito seu, eu evangelizei 60 anos, então eu vou ser justificado melhor do que o irmão que aceitou a Jesus hoje. Não. Todos nós somos justificados da mesma forma. E não é para gloriar-se disso, porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos de graça, por graça, favor imerecido, e porque Deus agiu de misericórdia para conosco. Éramos para receber alguma coisa muito maior. Éramos para receber a ira de Deus, mas a sua justiça foi atuada sobre nós e através de nós pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, o sacrifício vicário de Jesus. Amém? Entenda isso, pelo amor de Deus, por favor, para que você caminhe com Jesus e que nem o mal, nem o pecado possa te dizer que você não tem ou não faz parte do reino de Deus. E que também não é suas obras. Eu vou contribuir com tanto, eu vou fazer tanto no reino de Deus que eu vou ganhar mais isso. Não. Você é justificado de graça, você recebe a sua bênção de graça, você recebe o que Deus quer te dar de graça. Amém? Dá para entender isso? Dá para você fixar isso na sua mente, no seu coração? Então, a necessidade dessa justificação é que quando nós aceitamos a esse Jesus, quando nós cremos a esse Jesus, já foi o bastante para que essa justificação começasse a atuar
na nossa vida, né? Já foi bastante para que esse nosso Jesus imputasse a justiça dele, ou seja, colocasse a justiça dele na nossa vida e nós, através desse ato jurídico, né? Se tem alguém que é advogado aí, que entende alguma coisa de lei, sabe que perante o juiz, lá o réu está na frente, tem os advogados de defesa, tem lá alguém que vai pelejar através dele, para que aquele juiz não dê a sentença. E nós éramos assim, nós estávamos perante o juiz, perante Deus, mas o próprio juiz levantou-se, tomou o nosso lugar e disse: não, pode ir embora, que você já está livre. Eu vou ficar no seu lugar, na sua pena, na sua condenação. Então, a justificação, ela não exige nenhum papel da gente. Ela não exige que nós possamos fazer nada. Isso Jesus já fez sozinho quando nós o aceitamos, ok? E essa justificação, ela promove em nós uma mudança de posição, ou seja, nós éramos pecadores e agora nós somos filhos de Deus. Nós éramos para receber o castigo, mas agora nós somos chamados filhos de Deus e cidadãos dos céus. Cidadãos do céu. Por isso que há pessoas que aceitam a Jesus no leito da morte, e Jesus o recebe nos céus de glória. Tem o livre acesso de ir para os céus, por causa dessa justificação, por mais que a pessoa possa ter passado a vida toda no pecado, a vida toda caluniando os crentes, mas no momento final aceitou a Jesus pela fé, creu pela fé, aí Jesus transforma ali, justifica ela e ela tem o direito de também ir para o céu, assim como eu e você, que talvez passamos 70 anos dentro da igreja, servindo a Jesus, e também vamos ter o direito de irmos para os céus. E aí, o que o próprio Paulo fala: será se esse juiz, esse justificador é injusto? E aí eu te digo que não é. Por quê? Nós poderíamos, vamos supor, nós, principalmente no nosso Brasil, nós vemos muita injustiça de juiz que prende um ladrão de galinha, mas solta um banqueiro que roubou aí milhões de reais, de dólares. E aí nós vemos, que injustiça. E aí você pode pensar: mas como é que eu, a vida toda, passei piedosamente, servindo a Jesus, clamando a Jesus, nos pés de Jesus, caminhando com Jesus, e alguém que na beira da morte aceita Jesus, passou a vida toda aí me perseguindo como crente, como, sei lá. Mas eu quero dizer que esse Deus não é injusto, mas o amor dele é tão grande, a misericórdia dele é tão grande, quer dizer, a misericórdia que ele não nos dá aquilo que nós merecíamos. A graça dele é tão grande que ele apaga todos os nossos pecados, nos recebe como filhos, recebe como pessoas aí que estão já trilhando com Deus. Então, meu irmão, meu amigo, creia pela fé, aceite a Jesus pela fé, e será imputado também na sua vida essa justiça de Deus, essa transformação de Deus. E pela graça, por fé, faça ainda quanto há tempo. Então, uma primeira característica dessa justificação, que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, é que ele conquistou essa justificação para nós, né? Ele nos fez justo, ou seja, agora nos declara que nós podemos caminhar com ele, nós podemos ser um só com ele, nós podemos receber as bênçãos dele, nós podemos receber tudo aquilo que ele tem para dar para os seus servos, para os seus filhos, para aqueles que andam em unidade com ele. Essa foi uma grande
é uma grande vitória para nós, né? Lembrando que a justificação, vamos supor, lá no Antigo Testamento, tinha que ser feito uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e aí até o próprio Paulo disse que esse nosso Jesus se fez propiciação por nós, ou seja, que lá no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer ali aspergir ali o sacrifício, e ele tinha que derramar o sangue em cima de uma tampa propiciatória, e aquele sangue cobria ali todos os sacrifícios que estavam ali dentro. Ou seja, Jesus agora lá na cruz do Calvário, ele se torna essa propiciação por nós. O sangue dele começa a nos cobrir de todos os nossos pecados. Aí então nós entendemos essa justificação, aí nós então recebemos essa justificação de graça, meu irmão, de graça. Então, graças a Deus, porque antes, no Antigo Testamento, no tempo da lei, e aí o que o próprio Paulo vai falando lá em Romanos 3, acerca da lei, ele diz, olha, agora a lei, não é que a lei deixou de ser válida, não, a lei ainda é válida. Por exemplo, quando nós nos achegamos a Deus, nós temos que praticar a lei deixada lá por Deus a Moisés. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás. Nós ainda praticamos a lei. A lei ainda nos serve para chegar mais próximo de Deus. A partir do momento que eu entendo a lei. Agora, a lei não nos salva. A lei nos dá o caminho para chegar até Deus. A lei nos faz chegar mais próximo de Deus. Por isso há o arrependimento, por isso o perdão, por isso a transformação. Por isso que quando a pessoa aceita e crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador, parece que ela tem uma mudança abrupta de pensamento, de sentimento, de ações. É por causa disso. É porque agora nós conseguimos ter mais sede, mais fome por Deus, e essa fome, essa sede, começa a nós queremos andar na linha, começa a nós queremos praticar as leis e os mandamentos que Deus nos deixou, porque nós somos arrependidos, porque nós somos justificados, porque nós somos perdoados. E aí o que eu vou falar amanhã é que nós somos regenerados. Mas até agora eu quero que você entenda. A partir do momento que você se arrepende, você aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador, você recebeu essa justificação de graça. Você agora pode ser chamado filho de Deus, você agora, o próprio Deus recebe você como seu único, como filho amado, querido, apagando todos os seus pecados, anulando todos os seus pecados. Você pode ter sido o maior bandido do Brasil, mas se você aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, se você deixar esse Deus trabalhar na sua vida, o nosso Deus Todo-Poderoso, receber aí de graça o sacrifício de Jesus, receber aí a transformação de graça que Jesus nos dá, você vai ser uma nova criatura. Romanos capítulo número 5, versículo 1. Quem tentará contra nós acusação? É Deus quem nos justifica. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, pode ter sido você a pior peça do mundo, pode ser você hoje, você se encontrar na pior situação do mundo, mas eu quero te dizer que esse Deus Todo-Poderoso tem poder para te transformar, tem poder para te justificar perante Deus. Esse nosso Jesus, o nosso Jesus Todo-Poderoso, tem sim poder de te justificar sozinho. Você não precisa fazer nada, não precisa fazer boas obras, não. Depois aí você vai ser, as boas obras vão ser a característica de um novo remido, do novo nascido, daquele que foi chamado por Jesus. Mas até então, as tuas obras não vão te salvar.
Você pode aí gastar toda a sua fortuna dando cesta para todo mundo, pensando que você vai conseguir a salvação. Não vai. A salvação é única, o caminho de regra é Jesus. É você aceitar aí a Ele como seu único, suficiente Salvador e deixar Ele reinar sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre tudo que você é. Aí sim, aí você vai começar, depois de você ser um novo nascido, depois de você ser justificado, te arrepender dos teus pecados, aí sim, as tuas obras vão condizer com o que você é. Amém? Dá para entender isso? Então, meu irmão, que Deus em Cristo te abençoe, que nós possamos entender essa justificação. Outra coisa, uma segunda característica da justificação é que ela é o selo máximo que nos garante a passagem, a salvação para toda a eternidade. A partir do momento que você é justificado por Deus, como eu tinha havido dito antes, é imputado por Deus na sua vida o selo de ir para os céus. O selo de ir para os céus. Por isso que eu disse que esse tema da justificação talvez é um dos temas mais difíceis que nós temos, porque, como Agostinho disse, sem a justificação, nós não seríamos igreja. E com a justificação nós podemos aí avançar no reino espiritual. Mas eu quero que você entenda que essa justificação é de graça, favor imerecido. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você entende que o plano de Jesus é perfeito, a partir do momento que você entende e crê pela fé, pela fé nele, através dele, Jesus Cristo, você ganha esse selo de ir para os céus, que te garante a salvação. Amém? Então, a justificação, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado contra Ele. A justificação, Deus nos trata que os nossos pecados foram apagados. Alguém já pagou a nossa conta. Alguém já pagou a sua conta. E esse alguém foi Jesus. Esse alguém foi Jesus. Então, o que é a justificação? A justificação é pelo sangue de Jesus Cristo e por sua graça. Portanto, é um ato divino. Essa justificação, ela garante para você o selo da salvação. E é também um ato de graça. Somente Jesus pode fazer isso por você. Amém? Então, eu espero que você compreenda, espero que Deus te abençoe e que você entenda que não é pelas suas boas obras, não é porque você é uma boa pessoa, um bom marido, um bom pai, não. Você tem que aceitar a Jesus, deixar Jesus transformar a sua vida e Ele sim te justifica perante Deus. Ele sim transforma a sua vida de glória em glória. Amém? Então, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não tem a certeza de salvação, se você ainda não se arrependeu dos teus pecados, creia pela fé em Jesus Cristo, creia no sacrifício vicário de Jesus, creia na transformação que Ele pode fazer por você hoje e aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador para a honra e glória do nome dEle. Então, meu irmão, é esse o processo, esse ato jurídico que Jesus fez por nós. É esse o processo que Jesus fez na nossa vida, nos transformou e nos justificou perante Deus.
Eu e você não valíamos nada. Eu e você não tínhamos como fazer nada. Eu e você não tínhamos como pagar os nossos pecados. Nós estávamos condenados ao fogo eterno, ao tormento eterno. Mas a partir do momento que Jesus entrou na nossa história, a partir do momento que Jesus transformou a nossa vida, nós temos a certeza de salvação, nós temos a certeza que nós iremos para um lugar onde nunca mais haverá dor, nunca mais haverá choro, mas sempre nós estaremos na presença do Senhor, louvando e bendizendo o seu santo e poderoso nome. Amém? Vamos orar neste momento. Eu quero orar por você. Você que ainda não nasceu de novo, você que ainda não aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador. Este é o momento, este é a hora de você entregar-se a esse Jesus, deixar Ele justificar a sua vida. Se você quer aceitar Jesus, repete essa oração comigo. Querido Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te aceito, Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me transforma para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela justificação que eu recebo a partir do momento que eu aceito a Ti. Muito obrigado porque eu tenho o direito de ir morar no céu, pela justiça que Jesus fez por minha vida. Muito obrigado, Jesus. Eu não merecia, mas Tu fez isso por mim. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero estar